Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos. É com muito prazer que damos início a mais um Evangelho no Lar. Hoje, nessa quinta-feira, uma quinta-feira aqui bem gostosa aqui no Rio Grande do Sul, que parou um pouco o frio que estava semana passada. É com muito amor e carinho que a gente então vai fazer o Evangelho no Lar. Para quem não nos conhece ainda, para quem está nos escutando pela primeira vez, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente apresenta o Evangelho no Lar. Depois, esse Evangelho fica gravado pelo YouTube, quem quiser acessar, tem desde o início todas as datas. A gente gostaria muito de agradecer a companhia de vocês, gostaríamos verdadeiramente agradecer a todos vocês que colaboram para que esse programa continue no ar. O carinho que vocês nos dão através das mensagens pelo YouTube é sempre muito importante, é muito bom a gente ter esse retorno. Então a gente agradece de coração. Bom, vamos então, gente. Antes eu gostaria de pedir para vocês que pegam uma garrafa com água ou um copo d'água, conforme vocês preferirem. Eu sempre peço a garrafa porque durante a semana vocês podem estar tomando essa água que vai ser fluída após pelos bons espíritos. Vamos então, pessoal, serenando nossas mentes, vamos acalmando nossos corações. Vamos esquecer nossos problemas do dia. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Senhor, pedimos a Tua presença e a presença dos bons espíritos, que as nossas casas se encham de amor e harmonia e que possamos estar na mesma sintonia vibratória, uma sintonia de paz, de amor e de encontro com Jesus. Que aquilo que for lido hoje seja entendido por todos e que possamos seguir durante os nossos dias uma caminhada firme, com uma postura e conduta de vibrações positivas. Em nome de Deus, vamos dar início ao Evangelho no Lar. Que assim seja. Vamos então ler o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu leio aqui a nova edição, que é por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, item 26. Eu vou ler o item 3 e o item 4. Dar de graça o que de graça se recebe. Item 3. Preces pagas. Jesus disse em seguida a seus discípulos na presença de todo o povo que o escutava: afaste-se dos escribas que se exibem passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados em lugares públicos, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces roubam as casas das viúvas. Os escribas receberão uma condenação mais rigorosa. Item 4. Jesus ensinou também: não cobrem por suas preces como fazem os escribas, que sob o pretexto de longas rezas roubam as casas das viúvas, ou seja, se apossam de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso que vem do coração.
Pedir pagamento pelas preces que fizemos a Deus em benefício dos outros é transformar-se em intermediário assalariado. Assim, a prece seria um procedimento cobrado de acordo com a sua duração. Podemos então perguntar: Deus mede ou não suas graças pela quantidade de palavras proferida na prece? Se for preciso dizer muitas palavras, por que dizer poucas ou quase nenhuma por aqueles que não podem pagar? Isso seria uma falta de caridade. Se uma só palavra for suficiente para Deus, as demais são inúteis. Como então cobrá-las? Também é falta de caridade, é uma fraude. Como se sabe, Deus não cobra pelos benefícios que concede. Como pode alguém que nem mesmo é o distribuidor desses benefícios, que não pode garantir a ninguém a sua obtenção, cobrar por um pedido que talvez seja atendido? Não é possível que Deus submeta um ato de clemência, de bondade ou de justiça que solicitamos a sua misericórdia a uma determinada quantia em dinheiro. Será que se a soma não fosse paga ou se fosse insuficiente, Deus não forneceria sua bondade, sua clemência e sua justiça? O bom senso e a lógica nos dizem que Deus, a perfeição absoluta, não encarregaria criaturas imperfeitas de colocar preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, ou seja, ela é distribuída para todos, tanto para os pobres quanto para os ricos. Se vender os favores de um soberano da terra é considerado imoral, quanto mais será vender os favores do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. É que aquele que as compra julga-se dispensado de orar, pois se considera livre dessa obrigação, uma vez que já pagou por ela. Sabe-se que os espíritos não são tocados pelo fervor do pensamento daqueles que se interessam por eles. Qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar para si? Qual é o fervor desse terceiro quando delega a outro que não faça a oração, e esse outro, por sua vez, também delegue a outro companheiro e assim por diante? Isso é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente. Olá, boa noite. Como o próprio texto fala, agora em sua parte final, os espíritos são tocados pelo fervor de uma prece. Bom, pessoal, em primeiro lugar, nós temos que entender o que seria uma prece. Uma prece, na verdade, é uma ligação com Deus através do plano espiritual. Esse pensamento que é oriundo de uma prece, ele atinge determinadas áreas do espaço, mobiliza vários espíritos e conforme a profundidade, conforme a essência, pode chegar ao nosso Todo-Poderoso. Mas o amparo é dado automaticamente, porque os espíritos se sensibilizam com a prece, que é o nosso pensamento. Uma das coisas que nós temos que ter em mente nessa ligação é que ela não é destinada a algumas pessoas. Aquele ali tem o poder da oração, aquele outro e outro. Não são os eleitos. Bem pelo contrário.
O próprio Cristo falava o tempo todo: orai e vigiai. Ele não falava isso para os eleitos, ele falava para todos, que deveriam se manter sempre em alerta. Inclusive, esse enunciado, ele foi dito pelos próprios espíritos. No tempo que havia codificação, é muito citado esse orai e vigiai, lembrado por eles, né? Porque deve ser uma constante de todos nós, pobres, ricos, não importa a nossa situação. Orar e vigiar é o que vai nos manter com essa ligação com Deus e com o plano espiritual. Mas tem alguns fatores que nós temos que ter em mente, que são as situações que nos levam a usar a ferramenta da prece, tão valiosa e tão importante. Volto a frisar, os espíritos se sensibilizam com os nossos pensamentos. E a prece é um pensamento. Então não passem esse poder, não deleguem esse poder a outras pessoas. Vocês mesmos têm esse poder. Foi Cristo quem disse. Todo mundo tem o poder de fazer uma prece. Não foi dito que isso teria que ter algumas características. Não, pelo contrário. A prece não deve ser longa. Por que não deve ser longa? Porque podemos estar fugindo da verdade. No momento em que nós vamos fazer uma prece, a verdade, ela nos afronta. E muitas vezes, antes de começarmos a fazer a prece, nós imaginamos N coisas. Queremos isso, isso e aquilo. Mas quando a gente entra no estado de oração, sentindo a presença de alguém a nos observar, porque quando a gente está orando, estamos sendo observados, a gente começa a escolher bem as palavras e a verdade aparece, porque a gente sabe que eles sabem qual é a verdade. Então nós começamos a ponderar sobre o que nós vamos dizer. Esse é um quesito muito importante. Então a gente pode classificar as nossas orações em dois estados. Um estado seria o necessário, a necessidade. Muitas pessoas usam a oração pelo seu estado de necessidade, em busca da paz interior, dos tormentos, porque os dias são pesados. Não é só conviver conosco, né? Cada um conviver consigo mesmo, com os seus problemas. A gente acaba entrando na área de outras pessoas, acaba enfrentando o pensamento de outras pessoas. Esse é o dia a dia de todo mundo. Às vezes a gente olha assim, poxa, tudo que eu queria era em tal lugar, fazer alguma coisa e voltar tranquilo para casa. Mas parece que no trajeto a gente se incomoda, aonde a gente vai estar, a gente acaba se incomodando e quando volta um pouco mais de incomodação. Isso faz parte da vida. A vida, ela é assim, é uma constante de energias que às vezes, né, se aproximam uns dos outros. Nem todo mundo está com uma boa energia. Por isso que nós devemos sempre manter o estado de oração. Mas voltando então, né, são dois estados. Um deles é a necessidade. Então a gente faz a prece para buscar paz interior. O outro estado seria quando a gente se sana dos problemas e está num outro degrau da vida. Quando a gente começa a entender que os problemas que nos cercam são para nós benefícios que nós não estamos conseguindo ver. A gente não consegue enxergar todos esses problemas como benefícios para o nosso crescimento.
porque ainda estamos num processo de evolução e o objetivo de nossas vidas é passar por uma outra etapa, que seria um outro estágio, que é o estágio das virtudes, de pessoas debilitadas, necessitadas para pessoas virtuosas, ainda nesta encarnação, aonde a oração tem outro sentido, aonde a ligação é mais direta. Mas, provavelmente, a maioria de nós ainda está no estado de necessidade, aonde é necessário orar e vigiar o tempo todo. O poder da prece. A prece, ela tem um poder espontâneo, aquilo que vem de dentro. Ela não deveria de ser vista apenas como uma ferramenta de pedir, de solicitação, mas ela também deveria de servir como uma ferramenta de agradecimento. Poucas são as pessoas que entendem esse poder da prece para agradecer. Agradecer a possibilidade de estar vivo, para agradecer a travessia de dificuldades, para agradecer o alimento, não importa a qualidade nem a quantidade, estão se mantendo vivos. Agradecer as oportunidades de estar nesse planeta enquanto tem muitos espíritos que talvez não tenham essa possibilidade de retornar para cá antes da mudança, né? Está havendo uma mudança agora de provas e expiações para a regeneração, né? A situação do nosso planeta. Então quem está em provas e expiações vai ser transferido para outros locais de provas e expiações, ficando aqui nessa trajetória de encarnação e reencarnação, espíritos com finalidades ou afins à regeneração. Então nós temos que aprender a agradecer, a usar o poder da prece para agradecer, muito mais do que para solicitar. Porque a partir do momento que a gente entende que as coisas nos são dadas conforme a nossa necessidade, conforme o que nós precisamos, da qual nós não temos ideia, né? A gente não tem ideia. As coisas acontecem, a gente nem sabe por quê, mas estamos vivendo. Então, a gente tem que saber agradecer por tudo. Agradecer por acordar, agradecer por dormir, agradecer pelo dia, agradecer pelo alimento, pela água, pela roupa, agradecer por toda a oportunidade, pelo auxílio dado, porque acontecem muitas coisas por debaixo do véu da vida. Tem muitos espíritos envolvidos com cada um de vocês, com cada um de nós. Cada um tem a sua preocupação, a sua etapa de participação conosco. E o atendimento que eles nos prestam, ou essa comunicação, ou é através das preces, ou através do pensamento. E a prece é um pensamento forte. É para ser mais pensamento do que palavras bonitas ditas ao vento, né, para chamar atenção para si. Isso é vaidade, como o próprio texto fala, né? Dos fariseus, que faziam isso para chamar atenção, para ganhar méritos. Escribas, perdão. Valeu por me ajudar, Janete. Desculpa. Falei fariseus, ela concordou comigo, era escriba. Então tem gente que quer chamar atenção e a gente encontra isso em tudo que é área. Enquanto que a verdadeira função, ela é interna, busca da paz interior, enfrentamento da verdade. Qual seria o melhor horário? Qualquer horário. Como nós falamos, né? Toda hora nos aparece a oportunidade de rezar. O orai e vigiai vale para todo instante. Não coloque esse poder na mão de outras pessoas. Utilize o seu poder. Quando a gente está num período necessário, é muito bom que outras pessoas rezem juntos. Existe no Centro dos Espíritas a irradiação fraterna. É uma ferramenta poderosa para fortalecer. Futuramente o nosso site vai ter a irradiação fraterna. Nós estamos ajeitando para isso, né? Para ter
para fortalecer a nossa oração numa só, fazer uma só oração. De grupo fica muito mais forte. Mas todos nós podemos fazer a nossa própria oração, a nossa própria prece o tempo todo. O papel daqueles que rezam deveria de ser mais de humildade, submissão, de simplicidade. Esse é o verdadeiro papel. Não o papel de destaque que alguns querem colocar como adornos em volta de si, dizendo que são especiais. Porque a prece é uma ferramenta valiosa, que está à nossa disposição e nem sabemos usá-la direito. O sentido dela está mais ligado à situação que nós estamos, se é de pessoas necessitadas ou de pessoas virtuosas. Todos nós estamos na parte de necessitados. A gente está colocando os pezinhos nas partes de virtudes. À medida que a gente vai aprendendo virtudes, a gente muda a conotação de prece. Mas enquanto a gente está lá, a nossa prece vem assim, no desespero. Meu Deus, estou passando uma dificuldade, eu vou lá e rezo. Meu Deus, estou me incomodando, eu vou lá e rezo. Rezo para que isso passe, para que tudo se estabilize, volte ao normal. Rezo para que minha família fique bem, que haja luz. A virtude está em rezar para o teu inimigo, para aquele que te prejudica, para que ele seja iluminado, para que ele receba as bênçãos divinas, que ele aproveite todos os fluidos, porque daí vai despertar nele algo que deveria despertar em todo mundo, todos nós. Porque nós devemos dar a mão uns para os outros. Essa é a ideia de convivência. Aquele que está nas suas condições atuais um pouco ainda em desvantagem, dá a mão para ele para que fiquemos todos iguais. E aquele nosso adversário, ele pode ser nosso professor, ele pode até estar certo, como também pode estar errado. Todos vamos andar ao mesmo tempo. E antes de tudo, a harmonia. Eu volto a frisar, a prece nos leva à paz interior. Tem muita coisa que nos surge com a prece. Uma mãe com seus filhos. Ela é capaz de curar os filhos só com o pensamento. Mas o pensamento dela é sempre em forma de oração. Então uma mãe pode curar os filhos. Assim como os filhos podem levar uma energia boa para a mãe. E isso nós podemos fazer com qualquer um, entendeu? Mas é muito forte, é notório de uma mãe para com os filhos. Ela cura os filhos. Ela nem sabe que pode fazer isso. Acaba descobrindo na hora da necessidade. Ela acaba criando uma força dentro dela por ter fé. E ela é capaz de, mesmo sem saber nadar, se atirar num rio para buscar um filho, para salvar um filho que caiu na água, de enfrentar cães, de arrancar a porta de carro. Isso que eu estou falando está no noticiário. Então existe uma extensão da fé que é aquela força que ela gera dentro de cada um. Quando a gente reza, a gente se sente confiante. Nós, por exemplo, aqui rezamos antes de fazer o Evangelho, pedindo a presença dos bons espíritos, pedindo que eles possam levar aos senhores das suas casas, qualquer hora que os senhores assistirem, paz e harmonia. Quando a gente vai fazer uma palestra, a gente ora, reza para que ficamos em paz, para que todo mundo entenda, para que transcorra tudo em harmonia. Eu fazia isso antes de trabalhar, em alguns momentos que eu tinha que apresentar alguma coisa. Então isso é uma constante, né? Um entendimento de vida. Fica além da necessidade, né? Ela muda para o entendimento. É claro que ela começa com as nossas angústias, ali ela ganha força, mas na verdade os fatos são outros. Os fatos é que de necessitados nós passamos a virtuosos, nós não podemos esquecer disso. Nós estamos em constante crescimento, em evolução. Isso é uma postura que nós temos que ter em relação
ao plano espiritual. E não podemos jamais esquecer que as coisas que nós fizemos aqui nesse planeta para as outras pessoas não são favores que nós estamos fazendo para as outras pessoas, para depois ficar cobrando delas. Olha, eu te fiz isso, viu? Tu me deixou. Não. Tudo que você fizer de bem para outra pessoa, às vezes nem que ela nem saiba que tu está fazendo, melhor ainda, é entre você e Deus. Agora vamos fazer então a fluidificação das águas. Vamos preparando então, nesse momento, pedindo para que os bons espíritos possam colocar nas águas os remedinhos que a gente tanto necessita, tanto para a parte física como para a parte espiritual. Que eles sabem daquilo que nós precisamos. Nós queremos tudo, né? Mas muita coisa pode nos prejudicar. Então que eles coloquem lá os remedinhos que realmente nós necessitamos. Senhor Jesus, pedimos que a Tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos, que a Tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar para o dia de hoje, que nós não sejamos instrumento do mal para ninguém, que a Tua bondade nos ensine a ser melhor e que o Teu perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes. Chico Xavier. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados para os seus lugares de merecimento, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor. Nós confiamos no Teu poder e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de Teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que possamos, a partir de agora, cultivar dentro do nosso coração a necessidade de adquirir as virtudes, porque isso é o que importa, a paz interior. E o poder da prece está nos nossos pensamentos, é a nossa ligação com Deus. Tudo que a gente faz aqui nesse planeta é observado, é avaliado. A gente só tem que ter aquilo que acreditar. Comecemos a acreditar em nós mesmos. Nós somos e podemos fazer tudo o que é necessário para nós. Acreditem em si, acreditem no amor e lembrem-se que será sempre entre vocês e Deus, entre nós e Deus, qualquer coisa que a gente faça. Desejo a todos uma excelente semana,
com muita paz, harmonia, e que Deus abençoe a todos vocês. E o último recado, agora um recado, encerra agora no final de junho aquela pesquisa espírita. É só entrar no nosso site www.luzespirita.org.br. Lá tem um linkzinho para poder responder um questionário espírita, um questionamento espírita, né? É uma pesquisa no amigo do site que ele está fazendo, já faz anos que ele faz isso, para ver qual é o perfil de um espírita, né? Para isso ficar mais ou menos delineado e alinhado, que a gente possa ter uma ideia, porque muitas vezes temos ideias erradas a respeito do espiritismo. Há muita confusão, há muito misticismo. Então, o conhecimento, a pesquisa, a busca, ela nos fortalece e nos identifica. Somos responsáveis pelos nossos atos. E que Deus nos dê sempre coragem e força. Que assim seja, até a próxima quinta-feira. Um abraço a todos. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br